Pronto, começamos a gravar. Essa live de hoje é uma live que trabalha a partir da leitura de um livro, uma leitura que foi coletiva, a partir do grupo que Patrick, a Nardete, Jaqueline criaram, me convidaram Joana e Adriana também, e então essa leitura é uma leitura que nos interessa pensar coisas que a gente discutiu nesses momentos que a gente se encontrou nas quartas-feiras à noite, esse grupo especificamente, e as relações que a gente foi fazendo com os trabalhos da casa. Então, essa leitura é muito mais no sentido de compartilhar com a casa toda aquilo que a gente estudou e, enfim, partir dessas ideias para aquilo que a gente pensou em relação à casa. Acho que a gente poderia começar com você, né, Patrick, fazendo as suas considerações, e aí a gente segue a ordem, pode ser assim? Pode. Boa noite, saravá para quem é de Saravá. Vou começar com uma expressão, uma saudação muito comum na Umbanda, que alguns irmãos lá na casa falam, mas não é muito comum. Então, saravá ao Criador, saravá ao Mestre Jesus Cristo, saravá à Virgem Mãe, saravá ao Mestre Patriarca, saravá aos 5 irmãos maiores, saravá toda a Irmandade da Luz. Né? Saravá, que significa força que movimenta a natureza, a saudação mais comum na Umbanda. E aí eu comecei assim porque o livro é um livro voltado para a Umbanda, né? Não, digamos, voltado para a Umbanda, mas que adentra esse universo umbandista. O Norberto é um umbandista, Norberto Peixoto, ele é um autor umbandista. Eu já falei para vocês, né, sobre ele, sobre a egrégora que ajudou ele, o Caboclo Peri, que é o mentor dele, o Exu Tiriri, rei das 7 encruzilhadas, que é o seu guardião, e o mestre Ramatiz, que foi quem intuiu, quem estimulou ele a fazer esse livro. Embora ele traz muito da vivência dele no centro de Umbanda, Triângulo da Fraternidade. Por isso que daí a necessidade da gente ficar contextualizando. Ele fala assim, sempre nos livros dele, eu venho falar da Umbanda que eu pratico. E ele sempre esclarece essa questão. Há algumas práticas na Irmandade que é diferente, outras que é semelhante. Isso vai ser um tanto comum na nossa fala de hoje, essa comparação. E aí no próprio livro fala que a Umbanda ela não tem um código, ela não tem um livro, por exemplo, a Igreja Católica que tem a Bíblia, não tem esse conjunto de regras. O seu conhecimento é passado da oralidade, de pai de santo para filho de santo, de dirigente nas suas casas e dos irmãos espirituais, das manifestações dos irmãos espirituais. E o começo dela, entre aspas, né? Por que eu falo começo? Porque a gente está falando de uma Umbanda que começa ali no Rio de Janeiro, que se populariza. Mas há outras práticas umbandistas Brasil afora, e também a Umbanda já acontecia na espiritualidade há muitos anos. Então, é uma organização de uma determinada corrente de trabalho que vai acontecer para atingir um determinado público, eu vou chamar assim. E aí, eu vou começar a contar a história, né, de como foi esse início da Umbanda, que foi um médio Zélio, que aos 17 anos começava a ter incorporações, e eu vou usar o termo umbandista mesmo, que ele chama incorporação, embora lá na casa a gente estuda esse termo e utiliza o termo mediunização por N questões, é a incorporação de, às vezes, onde as pessoas olhavam, parece um índio forte, robusto, ora parece um senhor. E aí, ao achar aquele estranho, levam um médium Zélio numa clínica psiquiátrica, onde ele começa a ser estudado como esquizofrênico, né? Os médicos começam a traçar essa hipótese dele ter esquizofrenia, mas aí o pai, a família não admite, leva ele até um centro espírita. Ao chegar nesse centro espírita, os médiuns do centro espírita começaram a ter incorporações desses velhos e desses guerreiros fortes.
que logo logo se identificaram como índios, né, os caboclos, e os escravos anciãos, os nossos pretos velhos. Então, o dirigente desse centro espírita kardecista começa a repreender e falar que há manifestação de espíritos atrasados. Até que o médio Zélio incorpora o caboclo das sete encruzilhadas que fala, não, por que você julga esses irmãos como atrasados? Você está julgando como uma forma preconceituosa por ser um negro velho ou índio? Aí ele fala assim, inclusive, por isso que eu falo essa questão de um livro que permeia o mundo umbandista, porque aqui começa uma crítica ao kardecista, né? Os irmãos do centro espírita, os irmãos kardecistas, né, o espiritismo de mesa, só tem a manifestação dos espíritos médicos, freiras, padres, os brancos, uma questão elitizada. Agora é a hora de vocês também ouvirem os negros que foram escravizados e os índios que foram dizimados no Brasil. Começa agora a Umbanda, onde é uma religião que vai falar para os humildes, com os humildes, onde os espíritos que estão aqui se manifestam pelos índios que foram dizimados, né, à medida com a colonização brasileira, e os negros que foram escravizados, um povo que sofreu, e que vocês julgam atrasados quando se manifestam, mas eles vão falar na humildade, pela humildade para os humildes. Isso foi uma fala, óbvio que não é literal, do jeito que eu estou falando, mas a partir de uma leitura do livro, que ele fala nessa casa. E aí o dirigente, junto com outros, aparece um médium clarividente e fala, você se apresenta como um índio, fala para o caboclo das sete encruzilhadas, você se diz que é um índio, mas eu estou vendo aqui um frei. Aí ele fala, isso foi uma das minhas reencarnações. Você vê uma das minhas encarnações, mas eu também reencarnei com um índio e essa que eu estou escolhendo como roupagem para me apresentar. Os irmãos que estão se apresentando como pretos, velhos e caboclos, eles têm longas caminhadas do espírito, já reencarnaram de várias formas, como mestres orientais, sacerdotes, são espíritos evoluídos, mas que vão escolher essa forma de apresentação. Aí o dirigente vai perguntar, e qual que é seu nome? Ele fala, se tem tanto interesse em saber um nome, então que me chame de Caboclo das Sete Encruzilhadas, porque para mim não haverá caminhos fechados. E começa agora a Umbanda, a religião que vai ensinar todos os que sabem menos e aprender com todos os que sabem mais. E a ninguém vamos virar as costas. E assim, segundo o Caboclo das Sete Encruzilhadas, começou a Umbanda no Rio de Janeiro, logo o Médio Zélio começou a fazer os atendimentos, com o aumento do público, ele fez as 7 tendas, nos primeiros 7 centros de Umbanda, e foi desenvolvendo terreiro afora. E aí, por que eu falei, é complicado falar, ela foi fundada, ela foi iniciada, porque ela já acontecia no astral, ela já acontecia de outras formas, é um movimento que vai começar com essa roupa específica, vamos dizer assim, essa roupagem. E aí, ela foi crescendo. Posteriormente foi aparecendo a manifestação de outros irmãos, e essas manifestações acontecem de acordo muito com o espaço cultural. Naquele momento, o Rio de Janeiro, os estados ali com praia, próximos ao mar, começaram a manifestação dos irmãos marinheiros, como em Minas Gerais, o Povo Sertão, os irmãos boiadeiros. Mas isso foi mudando e até chegar, vamos dizer, ao que está hoje. Essa questão dos irmãos tá ligado à região do povo foi algo que já foi modificando. Então, como eu já falei, os espíritos eles escolheram uma roupagem de um povo humilde. Então, quando ele escolhe um caboclo, primeiramente é importante a gente entender como arquétipo, como uma forma que ele escolhe para se representar. A figura de um caboclo, a figura de um preto velho, ela é cheia de significado a partir do próprio entendimento, da própria noção do que é ser um preto velho, do que é um preto velho. Então, assim, ao pensar no arquétipo do preto velho, a gente vê a manifestação dele como vovô e já vê uma noção de afeto, porque o vovô, o pai, o tio, a ideia do patriarcal, do matriarcal, aquele parente mais velho que nos cuida, que nos dá afeto. Né?
vovô, os avós, os pais, as mães são aquelas pessoas mais velhas da nossa família que nos traz orientação, que nos traz afeto, a quem a gente procura atrás de conselho. Então, você tem na figura de um preto velho um negro que foi, que foi escravizado, os negros foram escravizados no Brasil, tiveram um intenso sofrimento por essa condição, e um velho indica o ancião, né? Aquele que é um mistério ancião, a regência daí vamos dizer, daquele que viveu muito. E é o que fala de forma humilde. É os grandes psicólogos, os grandes orientadores da Umbanda. E aí as outras manifestações. O caboclo seria a figura do guerreiro. Então, pensar o caboclo é importante a gente pensar o guerreiro, aquele que traz força, altivez. Então, quando a gente quer, vamos dizer assim, conhecer sobre a espiritualidade, o simples fato de você ver esse irmão e pensar sobre como ele se apresenta para nós já nos traz muito conhecimento. Então, você observar a apresentação de um caboclo e aquele guerreiro forte já é um conjunto de significações, já é riquíssimo em informação. Então, além de ser um índio que foi dizimado durante a colonização, que foi morto, que foi perseguido, então você tem ali um escravo e o índio, dois sujeitos, duas figuras que sofreram no início do Brasil. Agora, numa religião brasileira, vamos dizer assim, para falar com o povo mais humilde. E aí também tem a manifestação da criança, que na casa a gente chama de curumim, e eles recebem vários nomes umbanda fora, os ibejes, os erês, os cosminhos, bejada. Então a criança que é representação da pureza, de forma que a Umbanda faz aí o ciclo, né? A criança, o início da vida, o caboclo, o guerreiro forte no meio da vida, e o ancião no final da vida, né? Um próprio ciclo reencarnatório. E aí as crianças são os magos, por assim, são magos do astral, irmãos, vamos dizer assim, é complicado essa parte, que eu não estou falando de irmão mais poderoso que mais forte, porque a espiritualidade ela é bem calculada, o irmão que vai ali trabalhar. Mas para a gente ter uma noção, é como se fossem os irmãos mais poderosos que atuam numa casa. São magos de altíssimo grau de evolução, assim que o Norberto Peixoto traz, aptos a qualquer trabalho. Eles são chamados para qualquer trabalho na casa. E essa forma, digamos, essa tríade central da Umbanda do começo. Mas à medida que ela vai evoluindo, outros irmãos vão aparecendo. E a manifestação dos irmãos ciganos, dos orientais, os orientais que são responsáveis ali de... A Umbanda enxerga como aqueles que vão trazer os seus conhecimentos ocultos, a magia, o esoterismo. Embora a magia é algo que... Tudo que toda a Umbanda é a magia, né? Todo médium é em si um mago. O Norberto Peixoto fala mais para frente, inclusive, essa afirmação, nos capítulos que virão. Todo médium é um mago. Não que todo mago seja um médium, mas todo médium é um mago. E aí, os ciganos são outro povo que também passa por esse histórico de marginalização, né? Outro personagem, outra figura histórica marginalizada, esse sujeito marginal. E é aquele confundido como aqueles que estão ali na praça, lendo mãos em troca de dinheiro. E quando se fala de cigano, para um leigo, é essa imagem que ele tem, daquele que vai estar lendo a mão, vai estar jogando as cartas em troca de dinheiro sem trabalhar. Então, é outro grupo de irmãos que vem trabalhar na Umbanda, que é convidado a trabalhar nessa corrente espiritual para executar essa proposta. E igual eu já falei dos irmãos boiadeiros, marinheiros, essa linha dos baianos, que vão surgindo a partir de manifestações de acordo com o espaço, de acordo com o centro, em determinado contexto social em que aquele centro umbandista está inserido. Em forma, essas são as principal da apresentação desses irmãos espirituais. E aí, um nome é algo completamente simbólico também. Todo nome, ele é simbólico. Não, o nome, ele não é colocado à toa. Um irmão, uma cabocla Jurema, ela não chama Jurema à toa.
E o espírito é como se ele renunciasse à sua individualidade, à sua identidade individual, para exercer um trabalho espiritual. E aí, esse trabalho, ele tem um nome para identificar a sua atuação. Então, mais para frente, quando a gente for ler no livro, em que ele vai falar das linhas dos orixás, as 7 linhas do trabalho, onde o melhor exemplo para falar das 7 linhas dos orixás é quando se pega o prisma, aí a luz branca, que é Deus, que é o tudo, passa por esse prisma, e ocorre naquele fenômeno físico de reverberação que tem as 7 cores, as 7 cores do arco-íris, que seriam, vamos dizer, as 7 linhas da Umbanda, né? Deus, o todo criador, se dividindo em 7 linhas, 7 energias de trabalho. E assim como o próprio arco-íris, vamos pensar assim, uma cor. A cor roxa a cor roxa no arco-íris é uma das 7 cores, mas se você for observar bem, se for pensar pelo ponto de pensar a física, ali pode ser várias cores. Então, assim como as 7 linhas da Umbanda, cada linha vai acontecer nesse mesmo fenômeno de ir separando em 7 cores. Então, uma linha, vamos dizer assim, a linha das almas, a linha de Omolu, ela se divide em 7 energias, e de 7 em 7, 21, e aí os múltiplos de 7 vão seguindo. Vocês me perguntaram dos guardiões aqui agora. Os guardiões eu não comentei, porque eles ficam para o final, pro capítulo 8. O Norberto Peixoto dedica um capítulo inteirinho só para os guardiões. E aí, essa energia do orixá, ela também reverbera e também cria 7 linhas de energia, e que começam os 7 irmãos que estão mais próximos dessa energia. Então, no final, é tudo uma faixa vibracional, uma faixa de energia. Então, cada irmão está inserido numa faixa de energia de acordo com uma vibração. Então, o livro cita o exemplo da Cabocla Jurema. Ela está inserida numa faixa, são espíritos que estão inseridos numa faixa de energia, uma faixa de atuação, comandada por um orixá, e essa faixa é nomeada de Jurema. Então, os espíritos que, vamos dizer assim, atuarem nessa faixa específica vão se apresentar para a gente como Jurema. Ele tem uma missão, essa faixa de energia tem uma missão, e quando essa missão se tornar alinhada com a missão de determinado espírito, alinhado com o seu grau de evolução, ele tem a autorização maior, a autorização do alto para estar ali naquela linha. E assim, dá para a gente pensar, então, que, vamos dizer, em sublinhas, né? A energia de uma irmã Jurema flecheira por uma Jurema das águas está ligada ao trabalho que elas executam numa casa, num centro, num terreiro, na irmandade. E como eu disse, o nome ele é extremamente simbólico. Então, eu lembro que eu fiz essa pergunta. Se eu estou numa casa, e no momento em que eu vou ser atendido, tem 2 médios incorporados, Cabocla Jurema, e tá certo, eles podem estar incorporados ao mesmo tempo, a Jurema? Claro, porque são 2 irmãs, ou irmãos, que a noção de gênero, de sexo, some nessa parte, né? Elas estão atuando ali na energia feminina, aquele espírito atua na energia feminina, como Cabocla Jurema, podem ser 2 espíritos diferentes, 2 consciências diferentes, trabalhando como Cabocla Jurema. Como também um mesmo irmão Cabocla Jurema pode atuar em vários médios. Isso é bem próprio da faixa, ele abre mão da individualidade. Não, quem é essa Cabocla Jurema que está trabalhando com a gente? É uma irmã que recebeu essa missão. E igual a... Oi. Patrick, só para você não se desconcentrar, se você quiser e todos, a Joana, a Nardete e eu também, na hora de falar, pode falar o que tem que falar e deixar a pergunta para o final, para você não perder sua linha de raciocínio. Pode ser assim? Acho que assim você vai ficar um pouco mais confortável. Né? Pode ser. Porque eu já estava caminhando para o final da fala, eu vi a pergunta. Isso. Então,
voltando ao que eu estava falando sobre o trabalho, o Norberto Peixoto, inclusive, ele cita 2 exemplos interessantíssimos. Dr. Bezerra de Menezes, que está atuando também na Umbanda, na linha dos caboclos. Então, a gente pode sentar e conversar com um dos caboclos, ele ser o Dr. Bezerra de Menezes. A Joana D'Angeles, mentora do médium Divaldo Franco, atuando na Umbanda como uma preta velha. E dentro dessa ideia de anonimato, um preto velho pode ter um espírito extremamente evoluído e pode ser muito famoso, vamos dizer assim, um espírito famoso, e que ele está na humildade do anonimato de um preto velho. Então, para ir caminhando para o final da fala, 2 pontos que ainda no capítulo 1 é citado, que é esse da humildade. Então, o irmão que está no anonimato, que está de forma humilde, é uma ideia própria da Umbanda, que pretende ser uma religião inclusiva, de incluir, de acolher a todos e voltar-se, direcionar-se para os irmãos mais humildes, para as pessoas mais humildes. A pessoa sentar e ouvir um preto velho de fala simples, diferente de um médico de fala mais elaborada. Então, a proposta da Umbanda, ela é ser inclusiva e de ser também universalista. Ela traz consigo correntes de outras religiões. Ela traz consigo um catolicismo, um terço, um Pai Nosso, uma Ave Maria. Ela traz consigo a cultura dos negros, o africanismo, a ideia dos orixás. Ela traz também um conhecimento sobre as matas. Os irmãos caboclos são irmãos ligados às matas, mas todo o conhecimento da pagelança, do xamanismo, ele vai para a Umbanda ter essa proposta de ser universalista. Uhum. Então, o capítulo 1 é basicamente essa parte, essa fala, e aí o que a gente dá continuidade à magia, é o axé. Isso é algo que a Aninha vai nos responder, vai falar para a gente. Então, Lara, você quer deixar as 2 perguntas para o final? Eu acho que fica mais fácil, porque a gente tende a desconcentrar quando a gente está falando numa linha de raciocínio e tem que responder uma pergunta. Eu acho que fica mais fácil a gente falar esse início que a gente queria falar e, ao final, a gente faz todas as respostas. Pode ser assim? Você, Joana? Sim, aí a gente segue, faz essa roda de conversa. Sim. E agora, o Norberto, o Peixoto, ele vai trazer esses elementos que a gente chamou de elementos, que ele chama de elementos essenciais, né? É importante entender que esses elementos essenciais na formação do processo evolutivo para a prática da caridade na luz divina. Então, ele entra nesses assuntos, esclarece os pontos sobre o axé, a estrutura energética do homem, karma e a regência dos orixás, em que lá na frente ele vai falar muito sobre os orixás de uma forma mais específica, e a importância dos rituais no processo do desenvolvimento mediúnico, como que todos esses 5 fatores influenciam em nosso processo no desenvolvimento mediúnico, no caso dentro da Umbanda, né? E para que o médium possa compreender a sua evolução espiritual. E aí, como o Patrick falou agora há pouco, não é nessa questão de entender que um médium ou um irmão espiritual é mais poderoso do que o outro. Ele vai falar sobre isso. Quando ele fala dos rituais, ele vai falar sobre essa questão também, dessa responsabilidade que o médium tem, e para que possa entender que o desenvolvimento mediúnico de cada um está ligado diretamente aos karmas de vidas passadas, dos orixás regentes, e até mesmo para que esse processo de inclusão aconteça dentro do terreiro de uma forma respeitosa entre os trabalhadores, e o que eles chamam também de medianeiros. Então, para que não tenha essa disputa do melhor médio, de quem que sabe mais, quem é o mais poderoso, quem manipula mais energia, porque é individual esse processo evolutivo. Então, para isso, é preciso compreender esses cinco fatores. E aí ele começa falando do axé, que é o fluido cósmico universal,
ele está presente em todo momento, a gente se alimenta do axé o tempo todo, esse padrão é uma energia, né, que possibilita a doação do ectoplasma. E ele fala que é preciso realimentar o axé. E aí ele fala dos banhos, das orações, meditação e todas essas questões que faz com que o médium realize o trabalho de forma ética e moral. E que existe uma permanente, constante entre os planos vibratórios e as dimensões. E por isso que é preciso ter todo esse cuidado com essa realimentação do axé, em que ele já salienta que não é preciso o derramamento do sangue, do sacrifício dos animais, para que esse fluido universal mantenha-se vivo nos trabalhos. E aí ele fala também do amor dos guias espirituais, que são enviados dos orixás, né, na prática, e se é um amor universal, que é a prática de Jesus Cristo, não há esse sacrifício de uma vida, seja ela qual for, e aí ele traz essa concepção de vida, colocando como irmão dos animais, trazendo essa concepção de unidade, de irmandade mesmo. E aí ele ressalta também, ao longo do livro, nesse capítulo, que a Umbanda não recorre a sacrifício de animais para assentamento vibratórios dos orixás, e nem realiza ritos de iniciação para fortalecer as questões mediúnicas, utilizando o sangue. Que essa prática, ela é legítima de outros cultos, que é oferecida, né, traz essa parte que é praticada em outras religiões, que é uma prática antiga, que já não cabe mais dentro do que a gente entende de respeito entre os elementares. E aí o que ele pontua também, que essa sede de poder e a disputa ensandecida do domínio, dos terreiros, de domínio de trabalhos, é o que leva em alguns locais a utilizar de forma ainda brutal esse tipo de rituais. E que o sagrado não necessita. E aí ele vai trazer também, o Peixoto chama a atenção, que essa manipulação ela deve ser feita de forma respeitosa, com cautela, para que não gere uma dependência psicológica ritualística. Ressaltando a importância da necessidade do médium trabalhar por meio da força mental, no auxílio dos espíritos guias, que possibilitem o deslocamento do axé, fluido e energia. Então, esse deslocamento do axé, fluido e energia, ele tem que ser feito de uma forma respeitosa do médium com os guias espirituais, para que a gente não se torne dependente, né, dessas manifestações. E ele segue explicando como que acontece a estrutura energética do homem, em que ele vai trazer explicando da parte biológica, né, que as energias dos orixás na natureza estão presentes em todas as dimensões do universo, como se fosse um hálito divino, formas e impressões nos corpos espirituais, e desse momento que somos criados. Como que isso acontece? Desde a concepção lá entre o espermatozoide, o gameta masculino e o feminino, no momento da concepção do feto, durante toda a gestação, e aí ele traz também a questão, porque durante a gestação estamos em um meio aquático, onde há essa grande propensão ao magnetismo, e essa impressão dos orixás acontece justamente no momento do nascimento, em que o nosso chakra coronário, né, em que a nossa cabeça rompe a placenta, e o chakra coronário tem contato direto com as vibrações dos 5 elementos planetários: ar, terra, fogo, água e éter. Então, essa estrutura energética do homem é nesse momento, que diz muito do desenvolvimento mediúnico de cada médium. E é nesse momento também
que acontece a impressão magnética em nossos corpos sutis, astral e mental. E aí, consequentemente, acontece a energia dos orixás. O que eles vão chamar, ele chama no livro, ele traz essa questão de que é o orixá regente naquele momento. Mas também ele vai dizer que ao longo da nossa vida, ao longo das vivências, de acordo com o que esse médium passa, esse orixá também vai dar espaço para um outro orixá ser regente durante aquele período. E esse processo evolutivo, de quando a cabeça rompe, é de acordo com os seus karmas, com os nossos karmas acumulados de vidas passadas, devido ao que a gente fere como lei divina, o que a gente traz e o que a gente precisa resgatar. Então, o seu orixá, vou dizer que o orixá de cabeça, que é o que vai reger naquele primeiro momento a sua vida, está ligado diretamente aos seus karmas de vidas passadas. E por isso é preciso que o médium busque entender esses karmas de forma a romper com essas questões para que ele tenha um processo evolutivo dentro do trabalho da caridade. Então, o trabalho da caridade vai possibilitar que nós, médiuns, possamos romper com esses karmas e atuar junto com os nossos orixás, que são esses irmãos que generosamente nos acompanham durante toda a nossa vida. E aí ele vai trazer um pouco da finalidade dos amansis, os banhos de ervas, que é algo que a gente já faz lá na Irmandade da Luz, mostrando essa importância do banho de cabeça, do banho do pescoço, como que essas ervas trazem o equilíbrio e o alinhamento do chá. E a importância do ritual, em que ele chama que é o espaço sagrado nos terreiros e a sua diversidade de culto. Toda essa parte que ele fala dos rituais lembra muito o nosso trabalho da Irmandade da Luz. A gente teve sempre o cuidado de ressaltar isso lá no grupo, em que a Irmandade da Luz, ela não é totalmente umbanda, mas que a gente utiliza de alguns conceitos, mas a gente conseguiu também perceber como que está presente e ampliar o olhar e também a responsabilidade nossa enquanto trabalhadores, enquanto médios, diante dos trabalhos realizados. E foi bem legal assim, essa descoberta no grupo. E aí ele fala que o ritual é uma forma de organização, um método sistematizado, que objetiva disciplinar e dar uniformidade aos pensamentos, para que tenha um trabalho de unidade, de unicidade. E o terreiro de Umbanda é o local sagrado para o culto aos orixás, as entidades espirituais que estão presentes e precisam de um ambiente magnetizado, um ambiente limpo, positivamente para a fixação e a manutenção das energias do espaço físico astral, consagrado pela fé e a confiança dos frequentadores. Então, todo o ritual, todos os ritos que acontecem no terreiro de Umbanda vai dar credibilidade, confiança e um trabalho desenvolvido de uma forma segura e respeitosa com os irmãos que se propuseram a estar ali para o trabalho da caridade, né, os irmãos espirituais. Então, ele chama atenção também para o que se fala nos terreiros de Umbanda, prestar muita atenção com o que se fala, dessa importância de fazer esses banhos antes de ir para o terreiro, para que o corpo e a mente estejam limpos, para que os médios consigam sintonizar a energia. Então, inclusive, tem uma das perguntas por que pedimos silêncio no terreiro? Né? E aí ele vai explicar sobre essa questão. Outro ponto também que ele coloca em que alguns locais, como o Patrick explicou antes, não era bem visto os rituais. O ritual não era bem visto pelos trabalhadores, não aceitava todos esses rituais, então tinha essa questão de quem pode mais, de quem fala mais. Então, a Umbanda, quando trouxe essa questão da concepção do ritual como algo sagrado, e que hoje já é muito bem aceito em vários
locais de trabalho. E aí a gente vai seguir falando sobre isso mais na frente, vai trazer outras concepções, mas agora eu vou chamar a Joana para continuar a conversa. Quer falar alguma coisa, Lara? Não, não, era isso. É só para a Joana também falar um pouquinho sobre aquilo que ela vivenciou, experimentou. A gente sabe que ela está assim, meio baqueadinha, mas eu acredito que a contribuição dela vai ser muito rica para a gente. E aí, lá na frente, antes da Joana começar, a gente vai falar ainda um pouco mais sobre o sacrifício dos animais, a questão do derramamento do sangue, a questão da alimentação, que tudo isso o Peixoto chama atenção, em que ele também fala que tem uma diferença entre o derramamento de sangue dos animais de forma do consumismo e da forma para a pessoa se alimentar. Então, ele também vai trazer essas questões que enriqueceu muito o nosso debate. E é isso, aí a gente vai seguir conversando aqui. Oi, gente, boa noite. Que delícia estar aqui com vocês. Se eu tossir ou engasgar, já peço desculpas. O capítulo 3 e o capítulo 4 são capítulos bem pequenos, bem sucintos, mas só um instantinho. Só dar oi assim, ó, Kai, já que você quer dar oi. Agora a mamãe vai... Mamãe, vê minha casa? Tá só um instantinho, gente. O capítulo 3 e 4, como eu ia dizendo, eles são pequenininhos, mas são muito ricos, assim, com detalhes, e detalhes com os quais a gente vivencia muito, né, com os trabalhos dentro da casa. O capítulo 3, ele fala da magia na Umbanda, né, das dimensões física, etérica, astral e a movimentação mediúnica, né, das energias entre elas. O capítulo 4, ele já fala da sessão de caridade. No 3, Peixoto ele trata assim dessa movimentação mediúnica de energia através das dimensões física, etérica e astral e fala da importância dos elementos condensadores de energia, dos quais a gente conhece muito e ele especifica cada um deles, né? Então a gente tem o ar, tem a terra, o fogo, a água, o álcool, as ervas, a fumaça, o som, as guias, os pontos riscados, a pólvora, as oferendas, a água. Então, ele vai explicar, eu não vou adentrar fundo para a gente não se delongar muito em cada um desses detalhes, mas ele explica no livro a função de cada um desses elementos, mas ele trata de uma coisa que é muito, muito interessante, que é a importância não só desses elementos para os trabalhos dentro da Umbanda e fazendo essa conexão com os trabalhos dentro da casa, mas também da nossa conexão com os nossos irmãos espirituais, porque esses elementos eles têm a função de guardar o nosso corpo, né, de servir como uma ajuda nesses trabalhos. Mas ele atenta muito ao cuidado de não fazer desses elementos como uma bengala, né, para o trabalho, ou seja, se eu não tiver nenhum desses elementos, eu não consigo trabalhar, eu não consigo executar um trabalho. Então, ele puxa muito para esse cuidado e essa observação da gente estar sempre conectado aos nossos guias e à nossa intuição também, porque também a gente consegue trabalhar sem esses elementos. Ele trata sobre a magia, né, a Aninha falou muito sobre o axé, então ele fala sobre a magia como uma movimentação energética, uma implicação mesmo, pela vontade, pela força de vontade e pela vontade mental, tanto daquele que está encarnado quanto daquele que está desencarnado, né? É a união de interesses nesse propósito aí de criar esses campos de forças magnéticos específicos para fazer esse trabalho de atração, de defesa e de retenção dessas energias. Então, a magia, trazendo ao nosso entendimento quanto trabalhadores, é essa nossa conexão mediúnica, seja ela ou não psicofônica. Um ponto ao qual eu vou puxar um pouco da fala do Patrick
quando ele fala, né, da abertura da primeira tenda, depois nós tivemos essa expansão para os outros 7 terreiros, mas depois houve um boom na Umbanda no Brasil, né? Começaram-se a abrir vários outros centros, outras tendas, outras casas, e Peixoto, ele começa a falar com uma certa seriedade, com um certo cuidado, com relação aos chamados magos, como ele menciona no livro, né? Que são pessoas de maiores patentes, são aquelas que são estudadas, né? Que fazem todo o treinamento para eles estarem dirigindo um centro, dirigindo uma casa. Né? Hoje, na casa, assim, contextualizando, nós temos os nossos anciãos e as nossas anciãs. Então, ele fala com muita franqueza sobre a vaidade que acabou tomando conta, né, de todas essas pessoas, né, de pagarem altos custos né, pelas indumentárias, por cursos mais rápidos, para poderem se formar, para poderem se tornar dirigentes, mas acabaram perdendo a essência, né, a mediunidade, a humildade. Ele até trata no livro como se fosse a nova, ele fala como se a nova Umbanda fosse um grande comércio, movido pelo ego, movido pela vaidade humana, onde já não havia mais essa magia ou essa fluidez energética. Então é um ponto em que eu acho muito interessante também, e trazendo isso para a nossa vivência, todos esses anos de casa, realmente esse cuidado, né, que a casa tem no ensino e no tratamento, daqueles que já estão e daqueles que estão chegando e que às vezes já chegam com outros conhecimentos, né. A outra parte muito linda também desse livro, a parte que eu li e reli, que sou apaixonada, é onde ele fala sobre o Congá. Que ele fala que o Congá, ele é o mais potente aglutinador de forças dentro de uma casa de Umbanda, né? Ele é o alimentador dos mais diferentes tipos de energia e magnetismo. Então, existe um processo constante dentro do Congá de renovação de energia. Ele funciona ali como um núcleo centralizador ali de todos os trabalhos. Então, cada vez que a gente chega à frente do Congá e a gente vibra amor, a gente vibra gratidão, confiança, ali naturalmente a gente renova os planos espirituais e físicos. E essa junção que sustenta toda a consagração dos orixás na Terra, como Peixoto fala, na parte física ali do templo. Então, ali ele vai mencionar alguns fundamentos básicos do Congá. Então, ele tem ali como um dos fundamentos o atrator, né? Ele é atrator, então ele atrai todos os pensamentos, as ondas mentais que são emitidas. Então, é um motivo da disposição ali das imagens, como a gente vê tudo bonitinho, né? No Congá, dos objetos, dos elementos. Eles têm uma função, eles têm um porquê deles estarem daquela forma, né? Dispostos daquela forma. O Congá, ele é condensador. Desculpa. Lá se condensam todas as ondas mentais também dos presentes nos trabalhos. Ele é dispersor, é onde você também dispersa toda a energia mais densa, onde você escoa, descarrega ali na Terra. O Congá, ele é expansor, então você expande a sua conexão com os nossos guias, com os nossos irmãos, a expansão da nossa mente ali para os trabalhos, tá? O Congá, ele é transformador, ele funciona meio como ele usa um exemplo de uma usina, né? Como se fosse uma usina de reciclagem. Então, ele renova ali, transmuta toda a energia, ele vai renovando. E, por final, ele fala que o Congá, ele é alimentador, que ele é o núcleo vibratório e energético e dá sustentação a todo o trabalho do terreiro ou de uma casa. Eu vou só abrir um trechinho, porque eu quero respeitar a fala do autor aqui no livro. Ele fala, finalizando a parte do Congá, ele fala assim: todo o trabalho na Umbanda gira em torno do Congá. A manutenção da disciplina, do silêncio, do respeito, da hierarquia, do combate à fofoca e aos milindres deve ser uma constante dos zeladores, dirigentes,
e não tem valia um congá todo enfeitado se não houver harmonia dentro do corpo mediúnico. Então, eu fecho assim, o capítulo 3 com essa parte do congá. No dia nós discutimos bastante a respeito disso, né? E eu até brinquei que a gente passa a entender com outros olhos tantas coisas, né? Tantas reuniões no congá, ali perto, o pessoal mirongando. Então a gente passa a entender de fato a importância, né, de termos ali respeito ao congá. E o capítulo 4, ele é muito breve, na verdade, o capítulo 4, ele fala sobre a caridade, ele fala sobre como funcionam as sessões de caridade dentro da choupana, do Caboclo Peri. Ele não vou entrar assim, em detalhes, ele explica mesmo como que funciona, como que chegam, como que é dados os passos e tudo mais. Vale a leitura. Mas ao final ele explica como que funcionam também as iniciações de quem está entrando, dos novos médiuns, né? E isso ele deixa bem claro que o trabalho dos novos médiuns é ao lado dos médiuns mais velhos, dos mais experientes, trabalhando mesmo, acompanhando como cambones, vivendo toda essa experiência até se sentir seguro, né, e ter conhecimento para praticar e começar ali uma conexão com os seus guias e iniciar ali os seus trabalhos. Então, realmente, os capítulos 3 e 4 são bem pequenininhos, e eu passo a palavra, espero que tenha sido de valia para todos. Obrigada, Joana, pela sua contribuição, foi muito bom ter você aqui com a gente, mesmo doentinha, assim, toda se convalescendo, pôde estar conosco aqui. Bom, eu queria dizer, assim, na sequência aí da leitura e encerrando esse momento de explanação para a gente poder bater papo, né, assim, a gente poder conversar, assim, melhor, que a leitura desse livro, assim, eu fui bastante repetitiva durante as reuniões, dizendo que esse Umbanda Pé no Chão é uma literatura espiritualista, assim, que Norberto Peixoto e os seus guias, né, assim, que estiveram com ele na explanação, na intuição desses conteúdos, tinham como objetivo desmistificar sobre a Umbanda, informar sobre suas práticas, e a fim de que ela seja melhor compreendida e praticada. Então, esse livro, ele tem um destino, né? Ele é destinado a casas umbandistas, e que a gente, no nosso grupo, ao ler este livro, e eu estendo aqui esse adendo para a nossa casa como um todo, porque, na verdade, a gente está aqui comentando sobre o que a gente leu, no objetivo de que cada um aqui também queira ler, né, assim, a gente não está aqui com a proposta de esgotar o livro, não, a gente está aqui querendo muito mais, dar uma palhinha, fazer, assim, passar um melzinho aí na sua boca, para que você tenha vontade de ler também, que a Casa Irmandade da Luz não é umbandista propriamente dita, né, assim, nós não somos vinculados à religião Umbanda, mas ela é uma referência muito importante para nós, assim como a referência do Mestre Irineu, assim como a referência de Obatalá, assim como a referência de Allan Kardec, assim como a referência de Iemanjá. A Umbanda é para a gente uma fonte na qual a gente vai beber, mas que nessa condição que a Irmandade da Luz se encontra em relação à Umbanda, a gente não precisa, assim, adotar essas orientações que o livro traz de modo sectário, como se nós fôssemos uma casa religiosa de Umbanda. A gente pode olhar para esses ensinamentos, pensando sobre eles, inclusive fazendo as pontes entre o que nos serve enquanto Irmandade da Luz e o que a gente poderia, digamos assim, relativizar, porque não cabe a gente aqui pensar, já que a gente não é um terreiro de Umbanda. Então, assim, o que a gente está fazendo aqui é apresentar a leitura que a gente fez de um livro destinado aos umbandistas, e que, obviamente,
outras pessoas podem gostar de ler, e a gente gostou muito da experiência de ter lido, mas a gente fez essas pontes o tempo todo, tentando assim, e como é que é na Irmandade da Luz essa questão? Isso que a Joana acabou de contar do Congá, a gente comentou bastante, então é por isso que os irmãos, os dirigentes da casa, ficam pedindo para a gente não ficar fazendo conversinha na frente do Congá, porque tem toda essa energia acontecendo ali. E aí a leitura trouxe para a gente muito entendimento nesse sentido de entender o que acontece no campo do invisível, para que a gente pudesse, então, a partir daí, compreender e respeitar, que é o lema da casa, né? Entendimento, compreensão e respeito. Bom, então, esse preâmbulo que eu achava importante explicar, assim, ou pelo menos tentar, digamos assim, contextualizar, é importante, assim, a leitura do livro trouxe muito entendimento, mas a gente ficou, durante todo o grupo de leitura, fazendo essas pontes entre como seria na Irmandade essa mesma questão, como é que a gente pensa isso na Irmandade, né? Enfim, e tentando fazer essas reflexões. Sobre a parte dos orixás, que é uma parte que me coube comentar aqui, a gente, curiosamente, na casa, comentou muito pouco sobre orixás até hoje, assim. A gente sabe que a Taíde vai fazer uma fala sobre os orixás daqui a algumas semanas, e que muitos de nós temos padrinhos e madrinhas, que são orixás. Mas, assim, de fato, ter estudado sobre orixás, ter nos debruçado sobre esse conhecimento, isso é, para muitos de nós, uma coisa muito nova. Então, a gente olhou para esse conteúdo proposto aqui pelo Norberto Peixoto, a partir do que ele traz em relação a esse livro, Umbanda Pé no Chão, né? E é sobre isso que a gente vai falar. Então, o Norberto Peixoto traz que os orixás são aspectos da divindade, dessa divindade superior, que a gente pode chamar do Pai, de Deus, enfim, do Ser Supremo, do nome que a gente acha que cabe para essa força maior, né? E como o Patrick deu o exemplo aí do prisma, que eu acho excelente essa imagem, né? Deus entra com a sua luz branca, que congrega todas as forças, e do outro lado do prisma vão sair aí 7 linhas coloridas, representando aí essas 7 vibrações, né? Então, os orixás são essas altas vibrações cósmicas que vêm até nós, ele usa esse termo, eles se rebaixam até nós, para que a gente possa, digamos assim, ter contato com a sua regência. E aí, cada um desses orixás tem as suas peculiaridades, as suas correspondências, envolvendo cores, envolvendo som, envolvendo planeta regente, e aí que tem a relação com a astrologia, envolvendo um elemento dos 4 ou 5 elementos, como a gente poderia pensar aqui, acrescentando o éter, né, o 5º elemento, que na casa a gente vai chamar de amor, né? Os signos zodiacal, as ervas, as essências, enfim, todas essas questões que envolvem suas correspondências no nosso orbe, no nosso planeta Terra. Então, no vídeo eu comentei que se a gente olhar para o céu, hoje à noite, a hora que terminarmos essa live, se a gente for lá para o céu e olhar e imaginar que a gente é um planeta dentro de todo um sistema, e que esse sistema, ele conversa entre si, ele realiza um movimento constante, e esse movimento constante a gente poderia chamar de uma coreografia, de uma dança, e que esses astros estão conversando entre si. Se a gente pensar nisso, dá para a gente começar a conversar a partir dessa relação entre os orixás e a astrologia, que olha para o céu e pensa
nessa relação dos astros conosco, nessa regência dos planetas conosco, nessa relação dessas energias de constelações, que são os signos, conosco. Esse livro, especificamente, ele não vai aprofundar nisso, e eu fiquei muito curiosa por conhecer outras obras. Quem souber, me fala, que relaciona esse saber de orixás e signos. Ramatiz foi um dos, eu sabia que já falava um pouquinho sobre isso, mas é muito breve essa relação que ele traz. Então, eu vou falar muito rapidamente para fechar e a gente poder conversar sobre essa relação entre os orixás que Norberto traz no livro e a relação com o planeta e os signos, como eu falei anteriormente, que acontece. Bom, Oxalá é o primeiro orixá que o Norberto traz para a gente, e ele teria como atributo fortaleza e paciência, essa ideia de que nós precisamos de fé, compreensão, para conseguir construir o religare com o nosso Cristo interno, que vive em nós, né? E aí ele vai trazer que aqueles irmãos que nascem sob a regência de Oxalá, como a Nardete trouxe, desde a concepção, essa regência começa a acontecer aqui no coronário, né? São filhos que, de certa maneira, têm uma tendência psicológica a ser mais serenos, mais prestativos, mais pacientes, mais sábios. Agora, isso, gente, de modo algum, quer dizer que se realiza na sua potência máxima. Há uma, digamos assim, potência latente. Se isso vai acontecer, se esse irmão sobre a regência de Oxalá vai conseguir, de fato, desenvolver tudo isso, vai depender muito do seu trabalho, inclusive mediúnico. Deixa eu só desligar o microfone aqui, que está com ruído, só um pouquinho. Que está me desconcentrando, só um pouquinho. Bom, na sequência, ele vai dizer, então, que o signo regente de Oxalá é Leão. E aí, se a gente entender Oxalá como aquele que, digamos assim, está muito vinculado ao Pai Maior, faz todo sentido que ele venha do Sol, né? Assim, ou que o planeta que o rege seria o Sol, porque o Sol é o centro do sistema solar. Mais uma vez eu repito, nem Ramatiz, nessa obra aqui especificamente, nem Norberto Peixoto explicam muito essa relação. Eu fiquei super curiosa por conhecer mais coisas que a gente pudesse entender, então, dessa relação. Eu acho que já está, assim, muito em cima da hora, a gente já está 21h18, e eu penso, assim, que se vocês quiserem saber dos outros, dos outros tipos psicológicos e das outras regências, eu acho que a gente tentaria responder em formato de perguntas, para que a gente pudesse ir para o bate-papo, para que a gente não terminasse muito tarde essa possibilidade de conversar. Então, aí fica aí, você digita se você tem vontade de conhecer sobre os demais orixás, lança sua pergunta, e eu penso que a gente poderia, então, agora abrir para o bate-papo, e não era a intenção a gente ter delongado bastante, mas eu achei também que era importante a gente ouvir Patrick, a Nardete, Joana, com mais calma, sem o estresse de ter que gravar um vídeo curto, que é sempre muito difícil a gente fazer. Bom, então, a Gabriela, eu passo para você ir mediando, e quem tiver curiosidade por saber um pouco mais, a gente vai respondendo. Tá certo. Parabéns, meninos, meninas. Foi muito boa a apresentação de vocês, muito esclarecedora, muito legal e de muita contribuição para a Irmandade da Luz. Tem uma pergunta do Luiz que ele fez no início para o Patrick, né? Eu vou perguntar novamente, penso que não foi respondido. O Luiz pergunta onde entram os guardiões na Umbanda.
Se o Patrick ou outro quiser responder. Eu vou comentar. Então, os guardiões a gente não comentou no início, porque o livro não trata isso no início, ele deixa para o final, justamente porque ele é a linha de trabalho em que ele vai mais profundo, que são os guardiões, que na verdade é a figura de Exu. Então, falar de guardiões, na verdade, é falar de Exu. Na casa, a gente tem essa questão com o nome, chamamos de Exu, mas não chamamos de guardião. Inclusive, a gente fez todo esse processo de relação, de contextualização na hora da nossa leitura, porque os guardiões é chamado de Exu, que são os agentes da lei, os agentes do karma, vamos assim, por assim dizer. Então, a gente tem a ideia de que Exu seria, de fato... Então, o barulho. Enfim, à medida que as linhas da Umbanda foram aparecendo, as primeiras manifestações foram dos pretos velhos e dos caboclos, e foram seguindo outras linhas. Chegou o momento em que os Exus e as pombagiras apareceram, que foi, dentre todos os irmãos de trabalho, aquele mais marginalizado, aquele que mais desperta medo e curiosidade, e que mais desperta incompreensão. Então, por muito se achou que Exus são trabalhadores das trevas, que vai fazer a caridade no centro de Umbanda, a serviço a comando de um irmão preto velho, a comando de um irmão caboclo, seria um ser das trevas que estaria exercendo um trabalho na casa, protegendo a casa e protegendo os seus médios. E mais para frente isso vai sendo desmistificado. Norberto Peixoto, em seu próprio livro sobre a instituição de Ramatiz, esclarece que isso é uma ideia equivocada. Que é uma ideia equivocada achar que pretos velhos e caboclos são um nível de evolução superior aos irmãos Exus. Exus, então, seriam os irmãos trabalhadores que exercem a função de resgate em zonas onde zonas umbralinas, em zonas abissais, cuja energia é mais densa, cuja energia é mais sombria, vamos dizer assim, lugares mais profundos, onde há muita maldade, onde há trevas. É Exu que tem a missão de ir lá resgatá-los, e também de reajuste kármico. Eles são executores da lei. Exu é a lei. Ele respeita a lei, ele vive a lei. Ele tem que estar num trabalho voltado para a lei. Então, é importante, eu acho, que a gente deixar claro uma coisa, que a palavra Exu vem do Yorubá, Exu, que significa esfera, movimentação. Então, a energia de Exu é energia vital, energia que sempre se movimenta. Então, uma coisa que gerou assim confusão um pouco é porque o candomblé, em algumas casas de Umbanda, tem a figura de Exu como orixá, que é uma divindade. O orixá, igual a gente falou, uma energia vinda do próprio Deus, né? Uma das energias primárias. Enquanto tem aquele Exu, que na verdade é uma entidade. Então, diferencia a entidade de divindade. Então, o grupo de trabalhadores espirituais, a falange que estão nessa linha, nessa atuação de energia, de executores da lei, de resgate nas zonas abissais, nas zonas umbralinas, e de proteção das casas e dos médiuns, e proteção daqueles que estão em execução da lei, são os irmãos trabalhadores que vão receber o nome de Exu, que na casa a gente vai chamar de guardião, porque o nome gera extremamente confusão. Há casas onde magos negros trabalham, atuam fazendo um serviço de troca, de barganha, de venda, de maldade, e que são chamados de Exu. Então, quando o nome Exu é falado, a gente logo vem a ideia, esse tipo de irmão, que são os magos negros também chamados de Quiumba. Então, um Quiumba, ele é um usurpador da figura de Exu. Ele se passa por Exu, ele se passa por um guardião, e por isso que há essa confusão. O livro deixa no final, porque falar dos guardiões é muito assunto. Então, o que eu acho que eu deixo claro, assim, para não delongar na minha fala? Então, os guardiões, e o Norberto Peixoto, inclusive, quando ele vai citar o livro, ele coloca lá, o guardião Exu Tiriri
rei das encruzilhadas que me acompanha, aí ele põe um asterisco e abre nota. Ele fala assim, prefiro chamá-lo de guardião, porque o trabalho dele é um trabalho de guarda e proteção. Embora muitas casas vai chamar os guardiões de Exu. Da mesma forma que eu acrescento, da mesma forma que muitas casas chamam quiumbas e magos negros de Exu. E da mesma forma que todos os irmãos seguem uma linha de evolução, os Exus, assim como todos os espíritos que estão na Terra, têm um passado, e esse passado muitas vezes são de atitudes que são, vamos dizer assim, ruins, vou usar essa palavra, ruins, com o Exu também não é diferente. Ele teve seu momento, a sua vivência nas trevas, como todo irmão teve, mas hoje está em redenção. Ele está trabalhando na seu aprimoramento, na busca pela caridade, e tem uma missão de trabalho na Umbanda, assim como todo irmão. Eu não sei se eu estou sendo claro na minha fala, se eu estou faltando alguma coisa, porque, igual eu falei, foi um capítulo, inclusive, denso, ele é cheio de informações sobre esses irmãos trabalhadores, inclusive essa confusão com o Orixá Exu, com o trabalhador Exu. Inclusive, eu já percebi, inclusive, lá na casa, uma vez eu vi essa confusão, eu fui perguntar para a Taíde, eu estou vendo uma confusão em relação a um irmão, a ele qual? Eu falei, Omolu, o Orixá Omolu com o Guardião Omolu, estão se tratando como o mesmo. E aí que o Ataíde me trouxe esse esclarecimento. E aí eu lembrei disso na hora do livro e eu trouxe isso. Então, os guardiões, né, os trabalhadores dessa linha de trabalho é diferente daquilo que o Candomblé vai chamar de Orixá Exu. E aí, só para eu fechar a minha fala, para citar também as irmãs pombagiras, que são as guardiões, algumas casas vão chamar de Exu Mulher, que seria a energia do Exu marcada pela energia do feminino, envolvida pela energia do feminino com atuação semelhante. E aí, para reforçar o que a gente veio falar, o Norberto Peixoto, não nesse livro, mas em outro livro, ele esclarece o seguinte: temos o orixá de frente, que é o orixá que vai reger nossa coroa. À direita, assentado à direita do orixá, está o nosso mentor, só que ele chama de guia-chefe, guia de cabeça, chefe de ori, chefe de direita, e à esquerda teríamos o nosso protetor. Então, a Umbanda trabalha com algumas casas de Umbanda que a esquerda, na verdade, seria aquele irmão que está assentado à esquerda do seu orixá, enquanto algumas casas trabalham com a ideia de esquerda, que seria as casas que trabalham com magia negra, as casas de Quimbanda, as casas de Quiumba. E aí essa complicação é colocada. Então gera essa confusão a partir de vários nomes, né? Exu, esquerda, guardião, pombagira. Eu, inclusive, igual a Lara falou, acho que não dá para esgotar o livro. Acho que essa parte teria que ir no próprio livro para saber. Eu posso citar, Patrick, na página 90, ele traz uma questão bem interessante. O próprio Exu responde: quem é você? Quem é Exu? Por que você é tão controverso? E aí ele dá uma risada e diz assim, é um diálogo que está acontecendo, né? Ele diz assim, eu não sou a luz, porque a luz é cristalina, ela é só Azambi, Olorum, Incriado, Deus, o nome que você quiser dar. Eu não sou a luz, mas eu sou a centelha dessa luz que refugie. Então eu sou um espírito em evolução. Assim, perante os olhos de Olorum, Deus, Zambi, o nome que você quiser dar, eu sou igual aos pretos velhos, caboclos, baianos, boiadeiros, ciganos orientais. Os preconceitos e as distinções ficam por conta de vocês. Eu não sou a luz, mas eu tenho luminosidade. Dentro da lei universal, do equilíbrio, eu abro e fecho, eu subo e desço, eu atuo na horizontal e na vertical, no leste e no oeste, atrás e à frente, em cima e embaixo, impondo equilíbrio às criaturas humanizadas, encarnadas e desencarnadas aos milhões. Eu sou o movimento, não sou as ondas do mar, mas faço as ondas movimentarem-se. Não sou as estrelas, mas meu movimento faz a luz chegar até as retinas humanas. Não sou o ar que perpassa as folhas, mas as suas moléculas e partículas
são mantidas em coesão e movimentadas pela minha força. Esse equilíbrio não se prende às vontades humanas e aos julgamentos de pecado, certo ou errado, moral ou imoral. Eu atuo no contínuo temporal do espírito e naquilo que é necessário para a evolução, retificando o karma quando justo. Se estiver programado nessa encarnação que serão ricos, será assim. Se o contrário, se em alguma vida passada usaram da riqueza, serão mendigos. Nascerão na favela, sentindo nas entranhas o efeito desse retorno com o axé de Exu que os ama. Tal como um elástico que é puxado ao ser esticado e depois volta à posição inicial, estarei atuando para que se cumpra a lei da harmonia universal, mesmo que julguem isso uma crueldade. Então, essa parte é muito bonita para a gente ouvir das próprias palavras de um irmão que é chamado de Exu, o que é o trabalho dele, né? E ele vai continuando e falando muito mais, vale a pena ler esse trecho. Não, e ainda tem uma coisa, só um momentinho. A fala do Norberto, ele fala assim, uma coisa que na Umbanda repete muito: sem Exu não se trabalha, sem Exu não se faz nada. Já pode falar, né? E o Patrick falou, né, nós chamamos de guardiões, e o trabalho dos Exus, como o Luiz perguntou, né, onde está na Umbanda os guardiões? Eles estão nos trabalhos de demanda, de desmanche de demanda, eles trabalham nas zonas umbralinas e talvez por isso, né, esse preconceito que tem, porque são os irmãos que a gente entende que faz esse trabalho de quebra de demanda e eles estão nessa área, digamos assim, um pouco mais perigosa. Então ele vai lá e busca esses irmãos, faz esse resgate, levando por prontos socorristas, né? Então, da luz astral. Então, os irmãos Exus, os guardiões, como a gente chama na casa, eles fazem esse trabalho do resgate lá nas zonas umbralinas, assim. E é bem interessante também, porque esse assunto nos despertou tanto interesse, porque justamente para desmistificar essa confusão que faz dos Exus com os irmãos de falsários, que são os quiumbas, a gente vai continuar o nosso grupo de estudo estudando justamente os Exus, que é o próximo livro que o nosso grupo escolheu para que a gente possa entender melhor como é esse trabalho dos Exus dentro da Umbanda, que são os guardiões, o que a gente chama de guardiões e guardiãs da casa. E só trazendo para um outro contexto, o Luiz que está pedindo a fala ali, eu estou vendo a mãozinha dele, também, né, traz essa questão das pombagiras, assim, de serem essas irmãs audaciosas, que fazem esse trabalho também. E a gente até brincou das pombagiras da Irmandade da Luz, e aí foi até quando chegou nesse capítulo, a gente teve essa ideia de vir caracterizado justamente para homenagear, né, os irmãos espirituais que trabalham conosco na casa, que estão nos servindo e que nos ajudam a crescer cada vez mais. Então, a gente trouxe essa questão das pombagiras também como irmãs guardiãs que trabalham nessas zonas, buscando, fazendo o resgate, e a gente conseguiu também identificar isso, por exemplo, no trabalho de terça-feira, de forma muito clara e específica na Irmandade da Luz. Então, nossa intenção, como a Lara falou, foi o tempo todo entender a Irmandade da Luz, tendo em vista que não é uma casa umbanda. É só esse comentário a mais. O Luiz quer falar, e tem a pergunta da Gabriela também. Luiz, desliga o microfone. Não, é que o meu tem um botãozinho aqui, mas eu não vi que embaixo ele estava fechado, agora está aberto, né? Então, tá ouvindo, Patrick? Tô ouvindo. Minha pergunta, ela veio mais num outro sentido. Na verdade, assim, agradeço toda a colocação sobre os guardiões. Ela veio logo no começo, porque quando você contou a história do Zélio, na Umbanda aparecem as crianças, aparecem os caboclos, aparecem inicialmente
os pretos e pretas velhas, e depois, conforme ela começa a se espraiar, ela vai tendo essa coisa mais localizada e se integra a Umbanda, né? Os marinheiros, os boiadeiros e assim por diante. Minha pergunta era mais no sentido assim, em que momento, desde que a Umbanda nasce, para agora, que os guardiões começam a aparecer? Porque na formação original, a meu ver, eles não constam, não existem. Ou não constam, existir eles existem, mas eles não aparecem nessa formatação inicial. E a gente sabe que, assim, sem a guarda, ninguém faz nada, em nenhum lugar. Não só na Umbanda ou no kardecismo, em qualquer trabalho eles estão atuando, em off ou não. Então, minha pergunta é, que horas que eles apareceram? 1930, 1940, entendeu? Que hora que eles mostram a cara? Ou que horas que existe a permissão deles aparecerem e começarem, inclusive, a fazer todo esse trabalho de desmistificação do que os quiumbas se apropriam dos nomes para desqualificar os guardiões. Era nesse sentido minha pergunta. Ah, sim. Então, e se alguém sabe me responder? Não, assim, eu vou fazer um breve comentário sobre isso. Realmente, no livro, não cita. Mas, assim, eu tive essa curiosidade a partir de um comentário que a Ana fez. A Ana fez, peraí, mas a mulher bebe, fuma, sexualiza, e como que momento, isso naquela época, como seria para um momento onde a mulher tem uma figura de subserviente ao marido, uma mulher que tem que ser comportada, né? Até hoje a gente escuta, nossa, mas é feio mulher beber. Imagine a pessoa indo numa casa de trabalho espiritual e vendo uma irmã trabalhadora usando álcool. A Ana fez esse comentário, e esse comentário que me levou a esse estudo. É difícil precisar datas, porque a Umbanda, seu conhecimento é a oralidade, ou seja, a partir do que é contado, mas algo que indica que foi nos anos 30 para os anos 40, entre a década de 30 e a década de 40, que começaram as primeiras manifestações de Exu e de Pombagira que se fala. Se eu não me engano, quase uns 20 anos, 30 anos depois, que a Umbanda, o ano-chave, vamos dizer assim, para a Umbanda é 1911. Então, mais ou menos 10, 20 anos, onde vão primeiro se firmando os caboclos, os pretos velhos, né? O primeiro preto velho foi o pai Antônio, o primeiro caboclo era o caboclo das 7 encruzilhadas, e depois, com uns mais ou menos 20 a 30 anos, começa a manifestação de Exu e a manifestação de Pombagira, que já é polêmico em si, né? Igual eu falei, nos anos 30, um espírito de uma mulher bebendo e fumando. Também, na verdade, nós sabemos que, como os guardiões, eles são os executores da lei, como foi falado por vocês, eles estão aí desde que o karma é karma, né? Porque um executor da lei só entra em cena a hora que começa a ter o que executar. Então, eles estão aí há milênios, estão em off trabalhando há milênios. E agora que estão mostrando a função, a cara, a tarefa, aonde que eles estão contextualizados na história humana e por que eles têm que estar atuando na história humana. Lara, você fez menção de comentar? Eu posso? Não, pode comentar, depois eu falo. Então, toda a Umbanda, na verdade, todos os irmãos, eles passam por esse percurso de, vamos dizer assim, mostrando a sua cara a partir da necessidade. Há muitos anos não se falava numa preta velha, igual no livro do Norberto Peixoto, também psicografava antes, como uma extraterrestre, né? Há muitos anos não se falava, hoje ela já conta pra gente que ele já conta no livro que vovó Maria Conga nem é da Terra. Veio e assumiu essa roupagem. Então, eles vão se apresentando a partir da nossa necessidade de entendimento ou da nossa capacidade de entender. A mente humana tem coisa que ela não é capaz de entender em determinado momento. Ou, naquele momento, certas coisas não se explicavam, não tinha como. A própria mediunidade era inconsciente e era a força, né? Você precisava domar o cavalo, o espírito domava o cavalo, porque tinha coisa que
que as pessoas naquele momento não podiam entender. Então, Exu existe, como você falou, desde que o mundo é mundo, porque Exu é executor da lei e a lei está aí. Ela precisa ser executada. Então, a figura de Exu foi se inserindo aos poucos, e eu usei bastante essa palavra para falar dos irmãos, para falar de um caboclo, de um Exu, a palavra figura. Então, eu sempre usei a figura de Exu, não os espíritos necessariamente os Exus. A figura, no início da minha fala, eu falei os arquétipos. Eles são arquétipos, eles não, os irmãos caboclos não são caboclos, a vida toda é complicada, já que estamos falando da eternidade. A figura de um caboclo, a figura de um Exu, a atuação desses espíritos é milenar, mas a partir dessa roupa, a partir dessa ideia de figura, desse arquétipo. Então, os arquétipos vão surgindo de acordo com a cabeça daquele grupo está capaz de receber, daquele grupo que é capaz de entender. Então, hoje a gente tem um outro entendimento de Exu, de guardião, que é diferente do entendimento que teríamos há uns 50 anos atrás. Então, as apresentações deles estão mudando. Eu acho que minha resposta vai no seu sentido, Luiz, é mais ou menos isso que você perguntou, foi fora de contexto? Lara, pode o Luiz quer fazer mais uma colocação. Vai lá, Luiz. Mas já é sobre um outro assunto correlato, não é mais sobre guardião. Pode ser? Ok, claro. Tem uma coisa que me chama muito a atenção nessa história toda da Umbanda. Logo no começo, né, quando o Patrick fala que a Umbanda ela vem para contemplar os humildes, ou a humildade, ou os esquecidos, né? Porque todos davam valor à alta estirpe, etc, etc. Aí você chega e fala assim, que Joana de Ângeles trabalha lá como preta velha, que o outro mentor de não sei quem trabalha aí, né, faz hora extra nas casas de Umbanda. Nós já ouvimos do Irineu que ele também faz hora extra. Como preto velho, né? Então, o que eu depreendo disso tudo, né? É que, assim, é uma religião da humildade completa, porque todos os que têm uma alta consideração na hierarquia, ou que realmente são de alto escalão e alta hierarquia, vão lá fazer hora extra. Vão lá trabalhar para os humildes, né? Se colocam numa posição de humilde, que é exatamente a função que um trabalhador espiritual deve ter. Ou seja, quem coloca trabalhador espiritual em patamar somos nós. Nós mortais que botamos todo mundo nas caixinhas e fala, esse aqui é médio, esse aqui é mais ou menos, esse aqui é mais legal, ou esse aqui é alto escalão, e assim, né, e assim por diante. Mas no fundo, os humildes que serão elevados, né? Por isso o grande valor da Umbanda, e talvez por isso a grande incompreensão da Umbanda. Inclusive da minha parte, eu achava isso há uns anos atrás, até começar a entender um pouquinho do que era Umbanda, eu achava que isso não tinha nada a ver com nada, achava que isso era uma bobagem, tanto quanto o espiritismo. Hoje eu vejo diferente, completamente diferente. E cada dia que passa eu consigo compreender que o grande valor da coisa é exatamente esse, é se despersonalizar pela verdade. Ou seja, eu quebro meu ego, eu derrubo meu ego por uma causa maior, que é a evolução de todos nós, a minha e a de todos. E isso só acontece de uma forma, incondicionalmente. Não tem outra forma. Então, onde houver, em qualquer trabalho que aconteça algum tipo de condição ou de condicionamento ao resultado do trabalho, alguma coisa está errada. Ou o trabalho é integralmente gratuito, não é para todos, porque é para nós e é para todos, ou então alguma coisa está errada. Onde existe uma coisa que pega, que vai para uma facção, alguma coisa não está soando bem. Então, acho que é um bom termômetro a gente ver as coisas por esse lado. Realmente estou admirando muito. Primeiro, parabéns pelo trabalho, achei excelente. Já tinha lido o livro há um tempo atrás, vou reler o livro,
para entender um pouquinho mais sobre algumas coisas. Muito grato a vocês. Passo a bola. Bom, eu queria assim, aproveitar um trecho de um comentário que a Nardete faz sobre a opção por nós termos querido homenagear alguns irmãos, né? Assim, a Nardete está aí de João da Luz hoje, esteve na gravação de Cigana, né? Assim, e essa relação com a caracterização, ela tem uma relação muito forte com a Umbanda, né? Assim, a gente querer, de alguma maneira, compreender que nós somos tão densos, né? Assim, que parece que a gente precisa dessas caracterizações para a gente conseguir enxergar um pouco mais o que é do plano do invisível, né? Então, assim, a gente acaba, assim, optando por essa caracterização. É uma homenagem, de fato. Estou aqui de Vovó Maria Redonda, assim, para sentir a sua força, para lembrar um pouco mais dela, mas também, quando eu me apresento assim, de certa forma, todo mundo olha e vê, nossa, então é a Vovó Maria Redonda que chegou, assim como a gente faz com o Vovô Juvencio, com o João da Luz, né? É como se a gente precisasse dessa visualização para a gente enxergar as coisas que é tão distante, né, do nosso... Nós somos muito densos, né, da nossa capacidade de ver as coisas, né? Então, eu queria, assim, acrescentar isso aí ao que a Nardete já tinha comentado. O Patrick também está homenageando aí um caboclo. Exatamente. Enfim. E durante o vídeo a gente teve também a Jaqueline homenageando um caboclo que era, enfim, da sua afinidade espiritual, e o objetivo, ele é também compreender que isso faz parte da Umbanda. É por isso que os irmãos se apresentam assim na nossa casa, né? Assim, eles fazem uso de bengala, de apetrechos que nos fazem enxergar quem eles são, porque senão a gente não consegue ver nada, né? A gente é muito cego em termos de capacidade de ver mesmo a espiritualidade perto de nós, né? E aí eu fiz um comentário aí, mas se a Gabriela quiser passar na frente, pode ser, Gabriela, deixa para depois. Deixa para ser... Pode falar, Lara, pode falar. Minha pergunta é uma pergunta para o grupo, para o Patrick também, se ele quiser me responder. A relação, né, que a nossa casa tem com a Umbanda, assim, os elementos que são utilizados, os guardiões, o congá. Eu queria que o Patrick falasse um pouco, ou você, ou qualquer outro do grupo, sobre a relação, né, que temos, porque temos uma relação muito, penso que os trabalhos da Ordem têm uma relação muito forte, né, com a linha da Umbanda, e eu queria que fizesse essa relação, se puder, mas se você achar que se vocês acharem que vai ficar longa e quiser, né, colocar a sua pergunta. A gente pode começar com essa, né, o Patrick e a Nardete? Pode. A gente fez muito isso durante a leitura, assim, que foi um capítulo por semana, mais ou menos, né? Teve algumas semanas que a gente fez mais de um capítulo, mas a gente tentou, em cada capítulo, pensar essa relação, Gabriela. Então, vamos juntos aí, a Nardete e Patrick. Assim, acho que se a gente pudesse pensar, por exemplo, em relação aos orixás, que foi o capítulo que eu comecei a explicar, e, enfim, não vai dar tempo de falar sobre isso hoje, porque são muitas relações que a gente poderia construir. A gente fez a relação que nós da casa, Irmandade da Luz, construímos com esses orixás regentes a partir da figura do padrinho e da madrinha. Nós, nem todos aqui têm um padrinho e uma madrinha, mas aqueles que têm, teriam, então, um orixá regente, e seriam
e um orixá corregente. A Nardete depois poderia explicar melhor essa questão aí da corregência, se ela, enfim, se der tempo, se ela quiser, porque isso foi uma coisa que ela discutiu bastante, inclusive, na parte que ela apresentou. E essa figura do padrinho e da madrinha é, por exemplo, uma tentativa de... É muito diferente de como é na Umbanda, propriamente dito, a ideia de regência, mas bebe na fonte, assim, tem uma inspiração, sabe? Então, eu vejo, assim, pelo menos por mim mesma, que combina muito. Assim, o dia que o irmão espiritual me diz quem é meu padrinho e quem é minha madrinha, assim, de certa maneira, esses irmãos orixás, eles têm muita relação com a minha personalidade, com o meu perfil psicológico, e faz muito sentido, inclusive, com o meu mapa astral, sabe? Então, assim, nessa perspectiva dos orixás, eu diria que a ideia de padrinho e madrinha que a casa adota dialoga com a questão da regência. A comparação que eu também fiz na leitura do livro, que na Umbanda você tem o orixá de cabeça, né, o pai de cabeça, e com o padrinho e madrinha que a gente tem na casa, com uma necessidade kármica energética. Então, a Oxum, que é uma, vamos dizer assim, ainda dentro daquela ideia de personagem, né, aquela energia que é cheia de doçura, é uma energia que vai ao irmão que nessa reencarnação tem uma necessidade kármica de aprender a lidar com essas questões. Algo como a pessoa tem Oxum, precisa se adoçar um pouco mais, né, assim, de uma forma bem grosseira, para tentar explicar o que eu estou tentando dizer. Ou a energia Ogum acompanha você, vamos dizer assim, para você desenvolver a necessidade do guerreiro, para você encontrar o guerreiro que há dentro de você, aquela energia que te auxilia. Essa ligação com o orixá. E aí a Gabriela falou, eu estou meio que atropelando, que a gente está falando das energias do orixá, e a pergunta dela, dizendo algo como, onde está em Umbanda na Irmandade, né? Não seria isso, Gabriela? Não, é relacionar-se os elementos, né, que são utilizados da Umbanda dentro da ordem. Os elementos, eu queria falar um pouquinho, Patrick, agora eu volto nos elementos. Que a Gabriela falou. Antes de passar para a Gabriela, continuando falando um pouquinho dos orixá, Gabi, que foi o que a Lara colocou, quando acontece eu falei um pouquinho, essa concepção do gameta feminino com o masculino, você vai formar a nossa estrutura energética. Então, os meus karmas acumulados vai ser importante para que o meu padrinho, no caso, né, a minha madrinha, permaneça comigo ao iniciar, né, ao nascer. Eu estou até aqui com o quadro, né, que foi a Clarissa que fez, de Ogum, que é meu padrinho, e aí o livro vai trazer que se ao longo da vida eu passo por algum trauma, se eu estou em um processo de obsessão, que eu preciso, por exemplo, desenvolver outras habilidades ou trabalhar em outra linha para que o meu desenvolvimento mediúnico, como a Lara falou, né, não vai conseguir que seja completo. Um outro orixá, ele assume durante aquele período, para que nós possamos conseguir, romper com esses karmas nessa vida. Então, é preciso dar espaço também e entender, por exemplo, na energia de Ogum, como o Patrick falou, né, que eu preciso trabalhar, às vezes, a força, me impor. Então, em algum momento da minha vida, eu vou passar por esses processos. Então, isso que a gente sofre, às vezes, de perder familiares, de estar em embates pessoais e depressão, tudo isso, a gente tem o regente orixá. Você conseguindo superar, você vai vir um outro processo em que vai ter uma regência de um novo orixá naquele período, e assim a gente segue.
Parece que o Anderson quer falar um pouquinho também. E aí, quando você pergunta onde que estão esses elementos, foi bem legal quando a Jaqueline trouxe a questão da apometria, em que a gente percebeu que os elementos da Umbanda também estão presentes, por exemplo, quando a gente salda o cruzeiro, ao rezar o terço, ao preencher o formulário, o questionário, todas essas questões estão presentes. A partir do momento que você faz uma energização no paciente, quando eu levanto, como o Ataíde falou em uma das lives dele, que levanta às 3, já começa naquele dia a preparar para o trabalho, o elemento da Umbanda já está presente naquele momento. Ele levanta às 3 da manhã e já começa a se preparar com um banho, com uma oração, com meditação. Então, os elementos da Umbanda já estão presentes desde o processo mental do médium e a sua disposição para o trabalho. E ele vai incrementando isso no seu dia a dia e também durante o desenvolvimento do trabalho. É muita coisa, né, Luiz? Dá vontade de continuar conversando e continuar falando. E foi assim também no nosso grupo. Teve dia que a gente passou das 10, porque o assunto é longo e entra em outras questões também. Então, dá vontade, sim, de continuar em outros encontros. Você quer continuar? Responder um pouquinho, Gabriela? Mas eu acho que dá. Eu não sei quanto a vocês, mas eu acho que dá para ter mais um domingo que tem bastante assunto ainda nesse caldo, nesse caldeirão. E pior que realmente tem. Igual a pergunta da Gabriela agora, onde há os elementos da Umbanda com os elementos da Irmandade. Muita coisa. A consulta, né, o momento de sentar para conversar com o Preto Velho é algo que é comum na Umbanda, é a base, né? É basilar na Umbanda. A primeira coisa que você fizer em toda casa de Umbanda é sentar para conversar com o irmão. A guia, o uso da guia. No Vale do Amanhecer também, né, Alderico? E ainda mais e é difícil também a gente pensar elementos da Umbanda, por exemplo. Eu poderia dizer que o Cruzeiro da Irmandade é igual o Cruzeiro das Almas que tem na Umbanda, o Cruzeiro de Omolu, mas que também é uma figura importantíssima, é um símbolo importantíssimo nas casas do mestre Irineu, que tem lá o seu cruzeiro. Tem um dos capítulos que a gente não entrou nele com mais detalhe. A Lara falou um pouco, e ela até falou que a gente poderia conversar, que foi o capítulo da Jaqueline. É um capítulo belíssimo, assim, é um dos mais belos do livro, em que Peixoto vai mostrando como que os orixás estão relacionados ao evangelho. E aí vai falando, por exemplo, de Oxalá, Xangô, e onde que está, por exemplo, Xangô, né, que rege a sabedoria, amor, respeito e a vida, e traz uma passagem do evangelho da Bíblia mostrando onde está presente. Então, é um capítulo belíssimo, que vale a pena ler todo o livro, mas esse capítulo a gente ficou encantada com a beleza e a poesia que esse capítulo traz, e como que a gente percebeu isso também presente muito forte na Irmandade da Luz, quando, inclusive nos trabalhos, por exemplo, quando é um trabalho de limpeza, quando é um trabalho de cuidado, como a gente percebeu essa eu vou chamar de poesia, a poesia dos orixás associada ao Evangelho. A gente nem quis entrar, porque é um capítulo longo, assim, e muito cheio de detalhes e de riquezas, que a Jaqueline falou com grande beleza, assim, no grupo, e foi um dia maravilhoso para todo mundo, naquele dia, assim, foi algo que marcou muito. Então, como o Luiz falou, tem muita coisa que nós não colocamos. Inclusive a apometria também, né, eu vi na apresentação de vocês, que não sei se foi a Jaqueline, né, que citou a apometria. Tem muita que é uma das coisas que, de fato, em relação ao livro, ele traz, né? O Norberto Peixoto fala um pouquinho sobre isso, sobre a técnica, sobre como acontece lá no centro em que ele coordena, e que a gente começou a fazer relações com o que acontece na casa, tanto na segunda, nos trabalhos de atendimento do hospital, quanto na terça, inclusive na quinta, elementos que acontecem, assim, e que são derivados, né, dessa técnica apométrica, e que, de fato, assim, como a gente disse, né, assim, o sentido desse trabalho aqui não é esgotar o assunto, a gente não conseguiria fazer isso, a gente queria muito mais te convidar a ler o livro,
e a, digamos assim, conhecer também todas essas riquezas que esse livro traz, porque a gente sabe que agora, depois dessa live, depois do vídeo assistido, o livro vai ser muito mais fácil de apreensão. E teve coisas simples do livro que também era importante. Por exemplo, a fundanga. A fundanga é um elemento da Umbanda que é na casa, que é algo simples, porém importante de entender, né? Que é como se usar a magia do fogo e da terra para queimar, dissolver campos de energia denso feito por obsessores, magos negros, quiumba, né? Energia, eles usam para, vamos dizer assim, para atingir a vítima, vou usar essa expressão, a vítima, e aí como que a magia da fundanga vai lá e dissolve esse campo. E que é algo que também, eu até falei agora de forma grosseira, mas que dava para a gente comentar bastante sobre esse assunto. Então, assim, eu queria falar uma coisa também. Há muitos elementos, né, Patrick? Então, o livro aborda é bem universalista e aborda vários temas e elementos de trabalho da Irmandade da Luz. No Conselho Médico, nós fizemos uma correlação entre as leis apométricas básicas e aonde que eles estão dentro da casa. Sim. Então, gente, Luiz, tem muita coisa importante, eu acho que a gente deve repetir mesmo mais uma semana, né? Então, coisa interessante. O meu mentor é um marujo, e um dia o Patrick perguntou para mim, mas um marujo, né? Eu falei, mas eu ia sempre na praia, na realidade passei 40 anos, todo final de ano, na praia, e eu sentava num penhasco, eu subia num penhasco, sentava num lugar lá e ficava olhando o mar rezando. Então, acho que é aí que eu traí o marujo. Ou ele me contou. Ou ele traiu. Tem tanta coisa que a gente pode discutir. Aquela parte da Jaqueline é realmente linda. A falar da palmetria é importante. Eu acho que a gente podia voltar mesmo mais uma semana. Estou com o Luiz. Obrigada. A gente fica lisonjeado, né, Lara? Porque ficamos bem nervosos para esse momento, assim, a semana toda. E deixar o Anderson falar. Vai, Anderson. Parabéns para vocês, todos vocês. Não só os que apresentaram aqui, que deram um show, estão dando um show, né? Que beleza, que maravilha. De responsabilidade, de apreço, de compromisso. Isso é muito bonito. Isso é ser trabalhador da Irmandade da Luz, né? Mas eu sei também que o grupo de vocês é bem maior, né? E outros não puderam estar aqui e trabalharam tanto quanto vocês, estudando, lendo, discutindo, refletindo, né? Isso é muito bonito, é lindo a gente ver isso. Essa questão que a Gabriela colocou, e que a gente está puxando uma coisa ali, né, Patrick? A fundanga em cima da vítima, né? E eu ainda fiz assim, da aspas, porque toda vez que eu faço isso, eu lembro de você e da Ana Rita. A gesticulação da Ana Rita, a vítima. Mas, olha, se formos fazer um novo encontro com esse tema, conduzido por vocês, o que eu também concordo, acho que deveria acontecer sim, seria muito bom para todos nós, mas eu queria deixar duas questões, fica como apenas uma contribuição, se vocês acharem que vale, sobre a pergunta da Gabriela, que ela é genérica, né? E se nós formos pegar ponto por ponto, aí nós vamos, inclusive, cometer injustiças, né, em relação às outras práticas religiosas. Mas veja, tem duas questões que elas são importantíssimas quando a gente olha para a Umbanda e olha para as outras práticas religiosas, principalmente aquelas que se propõem como práticas universalistas. A primeira delas, a Umbanda, do ponto de vista religioso, ela trouxe para o mundo o sincretismo, que é algo que as religiões estabelecidas não suportam. São sincréticas, mas não aceitam. A Umbanda trouxe o sincretismo de forma aberta. E ela é considerada, vocês já o disseram, a primeira religião brasileira. Então, e o sincretismo é uma das principais características da ordem.
Tanto é que nós e aqueles que vão lá a primeira vez, esses relatos são consentâneos. Muita gente se assusta de ver tudo junto e fala, meu Deus, onde é que eu estou? Isso aqui é uma salada de fruta colorida. Né? E, na verdade, não é. Mas ela traz o sincretismo. E o sincretismo é uma característica fundamental da casa. Porque ela entende, a casa entende, que os saberes ancestrais não são saberes ancestrais, são saberes atuais. Aliás, nunca foram ancestrais, são saberes permanentes. E isso está presente em tudo. E a Umbanda tem esse traço muito forte de ser sincrética. O segundo traço que ela tem, que é muito forte e que influenciou muitas religiões e continua influenciando, e é uma característica que a ordem assumiu, são os ritos. Ah, porque os ritos são bonitos, os ritos são interessantes? De modo algum. Essa não é a questão. Os ritos tornam todos iguais. Os ritos incluem. Se a gente parar rapidinho e observar, por exemplo, como é o rito no catolicismo, como é o rito entre os evangélicos, e em outros lugares, nós vamos observar que o rito ele é vertical. Não é? Ele tem um comando e tal, e toda uma série de delimitações e determinações que o tornam uma escada que desce. Ele é de cima para baixo. Na Umbanda, os ritos são horizontais, assim como na ordem. E isso tem um valor, um poder extraordinário. É aí que se assenta a questão da humildade. É aí que se assenta a questão da fraternidade. É aí que se assenta a questão do respeito. Um dado interessantíssimo que vocês colocaram no começo, se não me engano, o Patrick colocou, e a Ana Ardete comentou também, e que é essencial a gente estar observando. Muitas vezes, quando nós vamos falar da Umbanda, e nós trazemos aí a figura do preto velho, que foi escravizado e sofreu, etc., das populações indígenas, que foram caçadas e dizimadas, etc., dos ciganos, que passam por todo um processo de discriminação, a própria criança, que não tem papel nas religiões. Papel de criança na religião é entrar mudo e sair calado. Inclusive, leva cascudo se falar, que atrapalha. Criança não tem participação em religião. Olha só. A figura do guardião, vamos chamá-lo de Exu e Pombagira, que é um malandro, que é alguém que tem uma conduta duvidosa e, portanto, eu não posso chegar muito perto dele, eu tenho que escutá-lo com reservas. Vejam, estes personagens, que são de fato arquetípicos, mas quando eles aparecem na Umbanda, eles não aparecem para cobrar. Eles não vêm fazer greve. Eles não vêm fazer militância. Eles não vêm fazer um confronto do poder. Eles vêm ensinar o perdão. Eles vêm ensinar a simplicidade. Mas também vêm ensinar a justiça, dizendo por que eu fui discriminado antes e tenho que ser discriminado agora. Não. Não é mais necessário. Mas também não é necessário a vingança, não é necessário o ódio, não é necessário o revanche. Mas o perdão, o entendimento, o respeito é essencial. Ninguém, como religião no Brasil, tem isso tão forte como a Umbanda. E ela trouxe isso para dentro da Irmandade. A Irmandade soube comungar com isso, aprender com ela e trazer também dos seus elementos próprios aquilo que é possível ser compatibilizado dentro da casa. Então, eu
deixo essas 3 reflexões em cima do que vocês colocaram, na comparação da Umbanda com as questões da ordem, que no meu entendimento são essenciais. O sincretismo, a horizontalidade dos ritos e a figura transcendental desses 4 personagens, 5 personagens essenciais que inauguram a Umbanda do Brasil. Isso tudo está muito dentro da casa, no meu entendimento. Bom, depois disso, né, a gente precisa encerrar, porque a hora já acabou, né? A gente convida toda a casa a ler Umbanda Pé no Chão, a aprender com esses ensinamentos tão bonitos e tão ricos, que Norberto Peixoto trouxe para a gente, junto com o caboclo Xangô das 7 Encruzilhadas, Ramatiz, Caboclo Peri, Vovó Maria Conga, Exu Tiriri, todos ali, de alguma maneira, contribuindo com esse livro. Ramatiz não está sozinho, ele convida uma série de irmãos aí para conversar sobre esses assuntos, e a gente está aqui, assim, no objetivo de convidar toda a casa a conhecer essas preciosidades que estão aí tão facilmente à nossa mão. Basta a gente abrir o livro e começar a aprender, a discutir, a compreender. Era isso, Gabi. Eu não sei se Ana Nardete e Patrick gostariam de fazer mais uma falinha de fechamento para a gente encerrar a live de hoje. Muito obrigada, viu, pelos esclarecimentos e parabéns, meninos. A live foi muito boa. Eu só tenho a agradecer a oportunidade, realmente foi um desafio. Agradeço a todos que estiveram aqui conosco. Desde o momento que a Lara propôs para a gente apresentar lá no grupo, e foi assim, como o Anderson falou, todo mundo trabalhou muito para que acontecesse os estudos, muito comprometimento de todos, de todas as meninas o tempo todo, e muito interativo o grupo, então isso fortaleceu que o trabalho e que a gente tivesse coragem de estar aqui. A gente tinha planejado muitas outras coisas. A Diana ia cantar para nós hoje, ia ter a risada da Andressa representando as Pombagiras. Então, a gente tinha preparou algo maior, mas não foi possível. Mas elas estão aqui presentes conosco também em pensamento, as meninas. O Patrick, a gente fala que ele é o bendito fruto lá do grupo, e conduziu o grupo sempre com muita caridade, muito amor, e sempre nos ajudando no particular. Então, eu só agradeço ao Patrick pelo convite, a Lara por esse convite desafiador. Realmente, eu fiquei muito nervosa, mas estou muito feliz também pelo resultado, assim, e vale muito a pena ler o livro. Tem a parte dos pontos que são... É incrível, o último capítulo também é um doce, é uma poesia. Agradeço as belas palavras do Anderson. E é isso, muito obrigada, e que a gente possa compartilhar ainda mais. Tem uma frase, inclusive, aqui, que é da parte lá da Joana, que já saiu, que é assim, ninguém é tão forte como todos juntos. Ela trouxe essa questão quando ela estava falando do Congá lá na nossa apresentação, e é isso. Então, nós somos muito mais fortes juntos, todos nós, a casa, como uma unidade. Foi o que ficou para mim, assim. Muito obrigada. Bom, eu quero agradecer a todos vocês que estão aqui, agradecer ao Luiz, o Anderson, a Gabriela, que participou com a gente, agradecer a Lara, a Aninha, agradecer a Joana, a Andressa e a Adriana, que não estão aqui, mas elas tiveram uma baita contribuição. Eu fico sentido por vocês que não puderam ouvir. Por exemplo, a Adriana teve um momento que ela teve uma fala, que se depender de mim, eu ficava até 2 horas ouvindo a Adriana esclarecer. Foi ótimo. E uma pena que, por motivo de saúde, ela não esteja. A Joana também teve uma apresentação muito divertida, a Andressa. E elas não puderam estar aqui, mas, assim, teve com a gente em energia. E aí eu agradeço a todos vocês.
participar desse grupo de leitura. Essa leitura foi muito rica. Eu lembro que quando foi começar, eu falei, nossa, mas eu já tinha lido esse livro 2 vezes, mas essa foi a minha terceira leitura desse livro e ela foi mágica, foi fantástica. Foi outra forma de ler, foi outra leitura, na verdade, foi uma leitura nova. Então, muito obrigado, agradeço a todos vocês. Legal. Parabéns a todos. Eu posso encerrar com a oração final do Pai Nosso, um bandista, que foi um Pai Nosso que a Adriana trouxe. Eu posso fazer, para finalizar a nossa fala, aí alguém vai finalizar. Posso fazer esse Pai Nosso? Eu achei ele bem legal. Assim, às vezes, eu vou desligar minha câmera para que eu possa me concentrar aqui na leitura. Pai nosso que estais no céu, nos céus, nas matas, nos mares e em todos os mundos habitados. Santificado seja o teu nome pelos teus filhos, pela natureza, pelas águas, pela luz e pelo ar que respiramos. Que o teu reino, reino do bem, do amor e da fraternidade, nos una a todos e a tudo que criastes, em torno da Sagrada Cruz. Aos pés do Divino Salvador e Redentor, que a tua vontade nos conduza sempre para o culto do amor e da caridade. Dai-nos, hoje e sempre, a vontade firme para sermos virtuosos e úteis aos nossos semelhantes. Dai-nos hoje o pão do corpo, o fruto das matas e a água das fontes para o nosso sustento material e espiritual. Perdoa, se merecermos, as nossas faltas e dá o sublime sentimento do perdão para o que nos ofendam. Não nos deixeis sucumbir ante a luta, desabores, ingratidões, tentações dos maus espíritos, ilusões pecaminosas da matéria. Enviai-nos, Pai, um raio de tua divina complacência, luz e misericórdia, para os teus filhos que aqui habitam, pelo bem da humanidade, nossa irmã. Assim seja. Obrigada. Obrigada. Podemos encerrar, Gabriela. A Antônia vai fazer o fechamento para a gente? Isso, Antônia. Lara, eu queria te pedir também para depois, se você puder, você disse que falaria um pouquinho dos orixás e dos signos, né? Se você puder deixar esse material ou falar para a gente no grupo, ou uma outra oportunidade também. Sim, poderia. Eu fiquei curiosa com o meu signo, né? Não tivemos esse tempo, quem sabe, né? A gente faça um outro momento, não sei, vamos ver. Tá bom. A Antônia pode fechar para a gente? Ela está presente? Ah, sim. Obrigada. Só um minutinho antes da Antônia falar, Lara. Sim. Gabriela, a Lara já falou o signo de Leão. Os outros não têm tanta importância. O que você acha? Vai que ela fala do Escorpião. Bom, nós somos a maioria da Irmandade, né, Clarinha? Então já falou de Leão, já falou, né, Raquel? Então tá feito, tá falado, não precisa continuar esse assunto. Tem virginiano no grupo. Tem muitos virginianos no grupo. Lamento. E eu era o virginiano desse grupo. A prova de que eu era virginiano é que eu controlava o horário. Leão é o signo de quem? Daquele que iniciou. Pronto, fechou. Sim. Olha a caridade e a inclusão. Eu estou tendo compreensão, entendimento e respeito por vocês, com certeza. Não se preocupe. Olha, como virginiano do grupo, eu controlava o horário antes e vou controlar o agora. Ótimo. Então vamos fechar. Tá, então vamos fazer